Olá, estou de volta com mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje com uma notícia muito legal, porque nós vamos falar sobre o edital publicado da CAGE do Rio Grande do Sul, que é o órgão de controle da Secretaria do Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul. Excelente concurso, excelente cargo, excelente remuneração, inclusive uma das maiores remunerações da área de controle, com inicial de mais de R$ 35.000, como veremos aqui. Por isso, me acompanhe até o final deste vídeo, para que a gente analise esse edital com cautela, observando todos os critérios, e você já consiga iniciar a sua preparação de forma eficiente e organizada, desde já, para esse importante concurso. Então, Lívia, o que fazer neste pós-edital? Eu sou Lívia Seco, sou auditora federal de Finanças e Controle da CGU, professora e mentora para concursos públicos. Aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que virão. Me acompanhe até o final deste vídeo. Bom, serão diversos concursos da área de controle no biênio de 2024 a 2026. Recentemente tivemos o concurso do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que foi realizado em agosto pela Banca Sebrasp. Temos ainda edital já publicado há algum tempo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, são 12 vagas, também realizado pela Banca FGV. Ali exige algumas formações específicas, como TI e engenharia, mas há vagas também para qualquer área de formação. O porém é que esse concurso será realizado na mesma data do concurso da CAGE Rio Grande do Sul. Então, quem estava aí na expectativa de poder conciliar esses dois concursos já vai ter que optar por um ou outro, tá? O concurso da CAGE Rio Grande do Sul vai ser realizado também pela Banca FGV, são 30 vagas ali de ampla concorrência, negros, PCD, indígenas e mais. A prova aplicada dia 12 de janeiro, no período da manhã e da tarde, 97 dias de pós-edital contando da agora, e formações específicas, exige formações específicas, como veremos adiante. Devemos mencionar ainda os concursos do Tribunal de Contas da União e da CGU. O Tribunal de Contas da União ainda tem servidores aprovados, candidatos aprovados, que deverão ser convocados até o final da vigência deste concurso, se o concurso não for prorrogado, ampliando aí a possibilidade de chamar esses candidatos aprovados no início de 2025, e a CGU, que tem uma solicitação de 550 vagas, dentre auditores e técnicos. Então, a área de controle segue bastante próspera, com muitos editais para sair neste período de 2024 a 2026, e se você deseja realmente se tornar auditor de controle, meu colega, em breve, você toca a sua preparação o quanto antes. Me acompanhe até o final deste vídeo para que você saiba todas as informações deste importante concurso. As próximas etapas do concurso, nós temos que a publicação do edital aconteceu na data de hoje, 7 de outubro. Temos ali o período de solicitação de isenção da taxa de inscrição de 14 de outubro até às 16 horas do dia 16 de outubro, então fiquem atentos, porque na semana que vem esse prazo. Período de inscrições de 14 de outubro a 13 de novembro de 2024, valor da taxa de inscrição de R$ 258,66. Aplicação das provas dia 12 de janeiro de 2025, divulgação dos gabaritos em 14 de janeiro de 25 e resultado definitivo ainda ali no primeiro semestre de 2025, 7 de abril de 2025. Esses candidatos muito possivelmente serão chamados até junho do ano que vem. Trata-se, portanto, de um pós-edital de 97 dias, cerca de 3 meses de preparação. E agora vamos falar onde você se encontra dentre os candidatos que deverão concorrer a este concurso. Trata-se, ao meu ver, de um concurso de 100 metros rasos, são quase 100 dias, né? São 90 dias de preparação, e deveremos ter aí ao longo desses próximos meses candidatos que se encaixam aí em um desses grupos, né? Então, leia, me acompanhe aqui direitinho para que você me diga, inclusive aqui nos comentários depois, em qual grupo desses você se encontra, e eu vou falar também em qual desses grupos eu me encontrava quando eu fiz a minha preparação para a CGU. Bom, então deveremos ter aí nos próximos dias, nos próximos meses, candidatos que já estudam para a área de controle ou fiscal há algum tempo, se preparando para este concurso, uma vez que esse concurso traz uma particularidade, uma singularidade, pelo fato de do órgão estar inserido na Secretaria da Fazenda, que é a cobrança de disciplinas próprias da área fiscal, que é o direito tributário, a contabilidade geral e a legislação tributária do Estado. Então, deveremos ter, muito possivelmente, candidatos tanto da área fiscal quanto da área de controle se preparando para este concurso. Temos ainda aqueles candidatos que estão começando agora, mas têm alguma experiência prática na área, têm boa capacidade de estudo e muita garra. Inclusive, é neste grupo, já adiantando aqui para vocês, em que eu me encaixava no momento da minha preparação para a CGU. Foi uma preparação de pós-edital, por isso eu não poderia nunca dizer para vocês que seria
impossível uma preparação como essa, obviamente que torna a preparação muito mais árdua, muito mais difícil, que amplia a necessidade de você abdicar de uma série de coisas ao longo dos próximos meses, mas obviamente essa garra ali é o que define realmente os candidatos que se enquadram neste grupo. Eu, naquele momento, estava saindo, né, de uma pós-graduação, de um mestrado em economia, já tinha, assim, experiência prática na área, né, não como servidora pública efetiva, mas como servidora comissionada, portanto, lidava ali com os órgãos de Tribunal de Contas do Estado, com a área de orçamento do Estado, então tinha essa vivência prática, e tudo isso, obviamente, colaborou para que eu fizesse uma excelente preparação num curtíssimo espaço de tempo e fui, obviamente, bem posicionada ali dentro das vagas e nomeada alguns meses após a minha prova. Né? Então, me encaixo nesse grupo, acredito que muitas pessoas também podem se encaixar nesse grupo e se sentir realmente na dúvida se poderiam, se conseguiriam, se seria realmente factível uma preparação como essa em tão curto espaço de tempo. E eu, como prova viva disso, digo que sim, que é possível, mas obviamente isso vai depender de você. Muito entusiasmo, muito comprometimento, muita autorresponsabilidade para que vocês consigam dominar esse edital num curto espaço de tempo. E temos ainda aqueles outros candidatos que sabem que é um edital robusto e que exigirá muito, mas sabem também que precisam começar de algum ponto, e esse é, sem dúvida, sim, um excelente concurso para que você inicie a sua preparação, principalmente se você está ali entre os concursos da área fiscal, da área de controle, sem saber ao certo ainda qual será a área que você deverá seguir na sua preparação. De todo modo, são concursos, né, tanto os auditores fiscais quanto os auditores de controle, são concursos de altíssimo nível que exigem realmente do candidato bastante compromisso, bastante responsabilidade na sua preparação. Lembrando que, se você deseja fazer uma preparação de altíssimo nível, independente de qual desses grupos você se encaixa, você vem fazer parte da mentoria D7 de 7 para que você faça realmente uma preparação de alto desempenho, de alta performance e consiga chegar na data da sua prova muito bem posicionado, muito bem colocado, com grande domínio das matérias do seu edital, que falaremos na sequência. Vou abrir para vocês aqui na sequência o conteúdo programático, falar um pouco sobre as matérias que eu estudaria primeiro, aquelas que eu deixaria depois, e considerando, obviamente, os critérios que o edital traz para a gente. Tá? Formações exigidas, é exigido como formação, né? São exigidas como formações essas graduações, portanto, grau de bacharelado de duração plena em ciências contábeis, ciências jurídicas, sociais, ciências econômicas, administração, engenharia ou tecnologia da informação. Lembrando que os documentos de conclusão de curso, o diploma de vocês, devem ser apresentados no ato da posse, que ocorrerá após abril de 2025, quando esse concurso vai ser apresentado o seu resultado final, né? Assim como todos os outros documentos exigidos devem ser apresentados no ato da posse. Então, se você está nesse momento concluindo a sua graduação, você sabe que você tem até início ali, meado, né, do primeiro semestre de 2025 para ter já esses documentos em mãos para que você possa apresentar no momento que você for convocado para tomar posse, tá? Vagas e remuneração. Então, nós temos 30 vagas, total de 30 vagas para o cargo de auditor do Estado, distribuídas aqui em algumas especialidades, tá? Especialidades. Ampla concorrência, o portador de necessidades especiais, 3 vagas, né? Negros, 5 vagas, indígenas, 1 vaga, transgêneros, 1 vaga. Remuneração inicial de mais de R$35 mil. Como eu falei, este é um cargo, né? Este é um órgão que remunera os seus servidores ali, os seus auditores do Estado com uma excelente remuneração, é das remunerações mais altas nos concursos da área de controle. Obviamente que a remuneração líquida fica um pouco abaixo disso, mas sem dúvida, a partir dessa remuneração inicial, dessa remuneração bruta, a remuneração líquida é muito superior a muitos concursos da área de controle, inclusive em nível federal. Tá? O regime de trabalho é de tempo integral, são 40 horas semanais, podendo ser exigido o comparecimento do servidor ao local de trabalho aos sábados, domingos e feriados ou no período da noite por determinação de superior hierárquico. Obviamente que tudo isso, né, com a compensação,
em outro dia da semana, obviamente, né? Aqui eu trago para vocês a remuneração líquida de um servidor que foi admitido em 2021, então um servidor efetivo que ingressou no órgão em maio de 2021, auditor do Estado, entrou ali, obviamente, no nível A, na classe A, né? São 40 horas de carga horária, 40 horas semanais, e esse servidor aqui, ele tem um valor líquido de 23.785. Então, veja, a remuneração bruta dele, que ingressou em 2021, já é de 34.480. Vocês que ingressarão agora em 2025 receberão um valor inicial de 35 mil reais, né? Então, esse valor líquido aqui deve dar na casa dos 24 a 25 mil reais, tá? Excelente remuneração, sem dúvida. Imagina você receber todos os meses de junho de 2025 em diante, uma remuneração líquida de 25 mil reais na sua conta, né? Excelente remuneração, vale realmente todo o empenho, todo o investimento de tempo financeiro que você puder fazer nesse período dos próximos 3 meses, a abdicação que você puder fazer realmente de outras atividades, né? Reduzir atividades, como por exemplo, qualquer atividade que você faça, um futebol, uma academia que você faça, qualquer coisa que te tome tempo, obviamente que são coisas importantes, mas que você precisa agora balancear muito bem para que você consiga aproveitar da melhor forma possível, de forma qualificada, obviamente, a sua hora, a sua hora do dia, a sua hora de estudo. Então, agende, observe aí a sua agenda, né? Todas as atividades que você tenha, tudo aquilo que você pode delegar, tudo aquilo que você pode, de repente, pausar, suspender momentaneamente ou mesmo reduzir a frequência ao longo da semana, para que você consiga dedicar mais tempo de estudo de agora em diante. Estamos falando de 3 meses, mais 3 meses que muda completamente, que pode mudar completamente a sua vida já no ano que vem. Então, vale a pena, vale o esforço, vale a dedicação, vale o acordo aí com os familiares, com as pessoas que estão ao seu redor, os combinados, né? Aquela coisa de o combinado não sai caro, né? É conversar com o marido, com a mulher, com o namorado, com a namorada, com o filho, né? Com o pai, com a mãe, sobre a necessidade, nesse momento, de você ter uma dedicação maior para o seu estudo, porque isso lá na frente, obviamente, vai valer a pena. Nesse momento, como eu costumo dizer, o ônus é para todos, mas o bônus depois também será compartilhado com seus entes queridos, com seus familiares, com seus filhos. Então, é um projeto, né? Se você não é uma pessoa sozinha, é um projeto de vida, é um projeto de família e que realmente vale a pena essa conversa nesse momento. Então, terminou aqui este vídeo de você assistir, você conversa, pega aí o seu marido, sua mulher, seu namorado, namorada, seu filho, senta, conversa e fala, combina com ele. Olha, nos próximos 3 meses eu preciso me dedicar na preparação para esse concurso, que vai dar pra gente, já no ano de 2025, uma realidade completamente diferente da que a gente vive nesse momento. Então, combina com todo mundo, faz os acordos que você tiver que fazer, né? Se tiver férias para tirar, poder tirar alguma licença, algumas férias, tudo isso que você puder fazer neste momento, né, de planejamento, nesse momento inicial, faça para que daí em diante você consiga seguir, né, com seu coração tranquilo, com sua mente em paz, de que você vai conseguir se dedicar da forma mais eficiente e qualificada possível nos próximos 3 meses, certo? Fica aí a dica. Estrutura da prova, nós temos a prova dividida em módulo 1 e módulo 2, temos ali algumas matérias que são mais relevantes do que outras, que são essas matérias que estão em destaque: tecnologia da informação, auditoria e controle governamental, contabilidade pública e AFO, direito administrativo e direito constitucional, direito tributário e legislação tributária. Só que esse edital, ele trouxe uma particularidade, que é o candidato, ele não poderá zerar nenhuma disciplina. Então, em tese, ele terá que estudar muito bem todas essas matérias. Só que as matérias têm uma pontuação diferente, seja pelo fato de ter número de questões diferenciado, uma maior representatividade no percentual de pontos da prova, como nós podemos observar aqui. Só essas matérias em destaque, elas já dão para vocês 58% do total de pontos da prova, que é muito próximo do mínimo que você precisa fazer. Então, a prova, né, somado aqui o módulo 1 e o módulo 2, tem 160 pontos e você precisa fazer, no mínimo,
96 pontos, o que significa dizer 60% de pontos. Então, só essas em destaque já te dão 58% do total de pontos, que é muito próximo do mínimo que você precisa fazer no geral, só que você não pode zerar nenhuma disciplina. Então, necessariamente, você tem que estudar todas elas. Agora, em que ordem, com que grau de prioridade, com que frequência, com que atenção você deve dar, essas sim. Elas são diferenciadas para cada uma das disciplinas, como nós veremos adiante. Importante mencionar que essas provas serão realizadas na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Então, você já se organiza, se você não é do estado, se você não é da cidade, você precisa se organizar para no dia 12 de janeiro, você está, antes inclusive, né? Dia 11 de janeiro, você está em Porto Alegre para realizar a sua prova com tranquilidade, tá? Serão 4 horas de provas pela manhã para 80 questões de múltipla escolha da FGV e mais 4 horas de prova para mais 80 questões de múltipla escolha no período da tarde. Então, o candidato precisa também, ao longo da sua preparação, se atentar para a questão do gerenciamento de prova. Não é só dominar todas essas matérias, mas ter uma boa capacidade resolutiva, uma boa capacidade de interpretação de textos, para que possa ler as suas alternativas com atenção, com cuidado, com boa interpretação, para que acerte o máximo de questões possível, com muita atenção. Se aquela te dá aquela bobeira, né, de marcar a questão errada quando ela está pedindo a questão incorreta, você vai lá e marca uma das 4 corretas, né? Então, esse tipo de coisa você deve observar agora, ao longo da sua preparação, para que você ganhe agilidade, para que você ganhe muita prática na resolução de questões específicas da banca FGV, que tem todo um diferencial, né? Estamos falando de um concurso de altíssimo nível e que envolve do candidato, obviamente, essa necessidade de boa interpretação de texto, de boa compreensão dos assuntos e das questões, de modo que, inclusive, isso implica, durante a sua preparação, dar uma atenção devida às leituras, tá? As leituras, inclusive leituras de questões, a FGV em geral tem questões bastante densas, com muito texto, seja no enunciado, seja nas alternativas, e para você não vencer, para a prova não te vencer pelo cansaço, você precisa estar apto, você precisa desenvolver essa capacidade de leitura ágil ao longo da sua preparação. Essa prova, ela traz um diferencial muito importante, que é o fato de não ter discursiva, então é uma preocupação a menos, você não precisará se preparar nesses próximos 3 meses para uma questão discursiva, mas precisará mandar muito bem em todas essas matérias, tá? Aqui nós temos um detalhe importante que o edital trouxe pra gente, que são os critérios de desempate que apontam pra gente já identificam pra gente quais são aquelas matérias mais relevantes, tá? Aquelas matérias que o ideal é que você trabalhe para dominar todas elas, todos os tópicos, inclusive trabalhando para gabaritar as questões de prova ou muito próximo disso, tá? Primeira coisa, tiver a maioridade, né? Segundo ponto, e daqui em diante começa a ficar interessante pra gente. O candidato que obtiver a maior nota em auditoria e controle governamental, que é aquela matéria realmente central, aquela matéria do núcleo realmente da área de controle, obtiver a maior nota em contabilidade pública e AFO, administração financeira e orçamentária, na sequência obtiver a maior nota em tecnologia da informação e depois obtiver a maior nota em economia. Então, atentem aí para essas matérias, porque vocês precisarão realmente trabalhar para muito possivelmente fechar essas matérias na sua prova, ou muito próximo disso, tá? Aqui eu divido as matérias, uma sugestão para vocês, considerando tudo que foi colocado aí, considerando, obviamente, o número de questões de prova, tá? Nós temos aqui, por exemplo, a tecnologia da informação com 16 questões, auditoria e controle governamental com 16 questões, contabilidade pública e AFO com 24, direito constitucional e administrativo, as duas com 20 questões, que daria cerca de 10 questões para cada, direito tributário e legislação tributária com 16 questões. Então, essas, em tese, são as matérias mais importantes em termos de número de questões em prova. Matérias que você deverão, muito possivelmente, dominar, fechar todos os conteúdos, tá? E dentre essas, incluindo aqui a economia, são matérias que os candidatos deverão trabalhar para gabaritar. Por quê? Porque isso é importante no momento do desempate, tá? Muito importante, prestem atenção em todos esses detalhes. Dito isto, eu dividiria as matérias neste momento em fase 1 e fase 2. Obviamente que isso depende muito do seu contexto,
da situação em que você está nesse momento, da sua formação, daquelas matérias que você tem mais ou menos familiaridade, mais ou menos domínio, mais ou menos conhecimento, dificuldade ou facilidade, tá? Mas, de modo geral, eu dividiria as matérias agora do conteúdo programático em duas fases, fase 1 e fase 2. Na fase 1, eu realmente inseriria aquelas matérias que têm o maior número de questões. Por quê? Porque são matérias que você vai precisar dominar por completo os conteúdos. Como são muitas questões em prova, muito possivelmente todo o conteúdo programático será abordado em termos de questões. Tá? Então, direito administrativo, direito constitucional, AFA, contabilidade pública, direito tributário e legislação tributária, auditoria e controle e tecnologia da informação. Vejam que essas daqui, inclusive, que estão negritadas, são aquelas matérias que vão ser importantes para vocês em termos dos critérios de desempate, tá? Numa segunda fase, eu inseriria as matérias de língua portuguesa, economia, que é uma matéria importante para o critério de desempate, contabilidade geral, matemática financeira e estatística, administração pública, políticas públicas e lá pro fim eu colocaria a matéria de legislação específica, tá? Então essa divisão ela é importante considerando que aquelas matérias que você precisa dominar por completo. Se você já vem aí de uma preparação da área de controle ou da área fiscal, são muitas dessas matérias você já viu. Imagina que você se preparou para o concurso do TCU, da CGU ou mesmo para o concurso do auditor da Receita Federal do Brasil. Todas essas matérias aqui você estudou, tá? Então, todas essas matérias você estudou, você tem condição neste momento de fazer uma boa revisão de todos esses conteúdos e aqui na sequência inserir essas demais matérias, tá? Então, isso vai depender muito do seu contexto, de que fase, que grupo daquele você se encontra. De modo geral, eu dividiria as matérias dessa maneira, tá? Aqui eu trago para vocês uma sugestão de ciclo de estudos. Dividiria realmente, veja que aqui eu coloquei para vocês uma sugestão de 60 a 120 minutos por matéria, o que daria uma carga horária diária de 4 a 8 horas dia, tá? Neste momento de pós-edital, novamente, o que eu falei inicialmente para vocês, é momento de vocês identificarem aquelas atividades que vocês executam normalmente ao longo do dia, aquelas que dá para você delegar, que dá para você pausar nesse momento ou reduzir a frequência, para que você consiga encaixar mais horas do seu dia para o estudo. E fazer um estudo, obviamente, qualificado será muito importante, porque muitas vezes você não tem mais de onde tirar a hora. Então, o que é que você precisa fazer? Tornar a sua hora, a hora que você tem, de qualidade. Então, você precisa saber como estudar de forma qualificada, de forma eficiente, no tempo que você tem. Isso faz muita diferença. Muitas vezes os candidatos, eles acham que só porque eles não têm o dia inteiro para o estudo, ele está fadado ao fracasso, o concurso não é para ele não tem chance, quando muitas vezes isso não é real, porque o candidato que muitas vezes não tem o dia inteiro de estudo, mas que não tem realmente aquela capacidade de concentração, de foco, ou mesmo aquela responsabilidade de estudo, ele acaba se perdendo ali ao longo dos dias e ele produz muito pouco, porque em tese ele teria muito tempo, mas ele não consegue utilizar as horas que ele tem, que ele teria realmente como uma excelente moeda ao longo dessa preparação de forma qualificada, de forma eficiente, tá? E aí você que de repente tem uma carga horária diária disponível menor, consegue empenhar, consegue empregar as suas horas de forma muito mais qualificada, de forma muito mais eficiente. E se nesse momento você precisa, né, desse acompanhamento, da orientação para você ter o seu tempo de estudo tornado melhor, tornado ele qualificado, eficiente, otimizado, você vem fazer parte da mentoria D7 de 7, onde todo o seu planejamento vai estar montado para você, tudo linkado em termos de cadernos de questões, em termos de conteúdos que você precisa ler, leituras obrigatórias que você precisa fazer para desempenhar as suas questões da FGV da melhor forma possível no dia da sua prova. Então, se você precisa, né, se é interessante para você investir realmente nesse acompanhamento que vai te dar essa aceleração na sua preparação, você vem fazer parte da mentoria para que a gente faça uma preparação de altíssimo nível nesses 3 meses para esse concurso, independente, tá, do grupo, daquele grupo inicial, daqueles grupos inicial em que você se encaixa. Então, se você já é um candidato que tem um bom tempo de preparação, ou se você é um candidato que tem uma certa experiência na área e está realmente muito empenhado,
muito motivado e muito inspirado a fazer uma excelente preparação para esse concurso, ou ainda se você é aquele candidato que está iniciando a sua preparação agora e que precisa e que vai dar realmente início à sua preparação, tendo em vista esse concurso desde já, você vem fazer parte da mentoria D7 de 7 para que a gente consiga avançar o máximo possível no desempenho dessas matérias até a data da sua prova, até 12 de janeiro, tá? Então essa é a sugestão de ciclo de estudos. Vejo que eu trago para vocês nesse ciclo de estudos já aquelas matérias que são muito importantes, tanto em termos de número de questões, quanto em termos de critérios de desempate, tá? Direito administrativo e direito constitucional, AFO, contabilidade pública, direito tributário, legislação tributária, auditoria e controle e tecnologia da informação. Lívia, você colocou aqui 6 dias de preparação, né? E o D7 de 7, para quem não sabe, o D7 de 7, ele parte realmente desse lema da importância da constância na preparação de vocês. Então, o ideal agora é que neste momento vocês consigam, né, no máximo, fazer semana após semana 7 de 7, que seria estudar todos os dias da semana de agora em diante, lembrando que estamos falando de um pós-edital de concurso muito importante, que vai remunerar vocês muito bem. São 3 meses, gente, que passa assim muito rápido e que se vocês conseguem estudar de forma constante de agora em diante, aplicando o 7 de 7 ou quem sabe 6 de 7, né? Estudando 6 dias dos 7 dias da semana, você consegue um desempenho absurdo que você não consegue nem imaginar neste momento que é possível, mas que é possível, e eu falo com entendimento próprio, porque eu fiz isso acontecer, né? Na minha preparação para a CGU, e isso tornou realidade a minha aprovação. Obviamente que se eu fosse, né, naquele momento, escutar quem quer que fosse sobre uma inviabilidade de fazer uma preparação de tão alto nível em tão curto espaço de tempo, eu não estaria aqui neste momento falando com vocês. Obviamente que eu estaria, porque eu, do jeito que sou, né, teria, obviamente, feito isso lá na frente, mas não teria conseguido naquele momento. Então, confie muito em você, confie no que você quer, no seu desejo de ser aprovado e na sua capacidade de fazer isso acontecer, né? Então, quanto mais você desejar, quanto mais você se comprometer em tornar isso realidade, mais possível isso se tornará, tá? Então, essas matérias são extremamente relevantes, já é uma sugestão de ciclo de estudos importante. Obviamente que se você já tem um domínio bom no direito constitucional, direito administrativo, em AFO, você consegue reduzir a carga horária dessas matérias ou a frequência dessas matérias ao longo da semana, para que você já consiga inserir aí no seu planejamento de estudo as demais matérias, como, por exemplo, língua portuguesa e economia, que também é uma matéria importante em critérios de desempate, tá? Lembrando que na preparação de vocês, nesse momento, é importante que vocês adotem aí o estudo não só pelo material teórico, mas também aprendam, né, e desenvolvam a capacidade de vocês de ler e de captar e de compreender e acertar as questões das normas relativas a cada uma das matérias, como, por exemplo, a Constituição Federal, a Lei de 14.133, que é a nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como normas e jurisprudências relativas às matérias importantes, como, por exemplo, AFO, Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Tributário e Legislação Tributária, tá? Lembrando que é um concurso de altíssimo nível, todas as questões que você fizer de agora em diante, que você tenha a presença dos entendimentos jurisprudenciais do STF e do STJ, é bom que você guardar isso para você instruir o seu material de revisão com essas jurisprudências todas, para que você não seja pego de surpresa na data da sua prova, tá? Então, fazer um estudo muito bem fundamentado. Obviamente, se você deseja ter isso de forma muito facilitada, de forma organizada para você, novamente você vem fazer parte da mentoria D7 de 7, lembrando que além das metas de estudo, vocês deverão ter e terão na plataforma da mentoria metas de exercícios com seus cadernos todos linkados para cada um dos tópicos do edital e também metas de revisão para que nada passe batido, para que nada fique para trás, tá? Aqui nós temos o conteúdo programático e eu divido para vocês aquelas matérias da fase 1 e da fase 2, tá? Então, só passando aqui para vocês rapidamente, nós temos o Tecnologia da Informação. Todas essas que eu citar agora são da fase 1, tá? Aquela fase 1 que eu mencionei para vocês que eu estudaria neste momento primeiro, tanto por serem mais relevantes em termos de número de questões, como por serem importantes nos critérios de desempate,
tá? Então, tecnologia da informação, bastante robusta, faz parte, inclusive quem se preparou agora nesse momento, recentemente, para os concursos da CGU, do TCU e também da Receita Federal do Brasil, se deparou com uma tecnologia de informação robusta como essa, obviamente no caso da CGU, quem se preparou para a área específica de TI. Então, nós temos aqui a fluência em dados, fundamentos de tecnologia da informação, governança de TI, gestão de projetos de TI, gestão de serviços de TI, inovação e tendências de TI, normas e padrões e segurança da informação, tá? Então, conteúdo bastante completo aqui de tecnologia da informação, matéria extremamente importante, serão 16 questões em prova e também será uma matéria utilizada no critério de desempate. Auditoria governamental e controle governamental, também 16 questões e é a matéria mais relevante em termos de critério de desempate, tá? Então, é uma matéria que os candidatos, eles deverão trabalhar para gabaritar no momento de prova. Então, auditoria governamental e controle da administração pública, matérias extremamente relevantes, o ideal é que você domine todos esses conteúdos. Então, vejam, essas matérias da fase 1 são matérias que, pelo número de questões e pelo fato de serem utilizadas nos critérios de desempate, são matérias que você deve trabalhar para estudar por completo. Vencer por completo todo esse conteúdo programático. Então, sim, aquela neste momento de falar qual que é o conteúdo que mais cai, tá? Então, para essas da primeira fase, são matérias que o ideal é que você domine por completo, para que você tente, ao máximo, acertar todas as questões ou muito próximo disso na sua prova, porque será muito relevante nos critérios de desempate, tá? Muitas questões significam que tem possibilidade da banca abordar muitos tópicos ou todos os tópicos do seu edital, né, do conteúdo programático, então não deixa realmente para ficar pincelando realmente aqueles tópicos ou outro que você estudará nesse momento. As matérias da fase 1, que qualquer coisa volta lá atrás e identifica com essas matérias da fase 1, mas são essas aí, tá? As matérias da fase 1, o importante é que você domine por completo, tá? As matérias da fase 2, a gente pode pensar em definir realmente níveis de prioridades pela incidência das questões, pela incidência dos conteúdos em prova. Mas na fase 1, por favor, não façam isso, não corram o risco, né, de fazer isso nesse momento. Estica um pouco ali, né, o seu tempo ao longo dos dias para que você consiga realmente fechar aí nos próximos 2 meses, né, essas matérias da fase 1. Então, tecnologia da informação, auditoria e controle governamental, matérias importantíssimas em termos de critérios de desempate. Auditoria e controle governamental, a mais importante em termos de critério de desempate. Na sequência, ainda na fase 1, que eu estudaria, que eu indico para vocês estudar, contabilidade pública e AFO, tá? Matérias importantes em termos de número de questões, assim como direito administrativo e direito constitucional. Então, todas essas matérias seriam aquelas matérias interessantes de vocês estudarem desde já, tá? A priori, matérias que devem constar do seu planejamento de estudos desde agora. Na sequência, direito tributário e legislação tributária. Então, essas matérias até aqui, até a legislação tributária, são matérias que deverão estar no planejamento de estudo de vocês desde já. Na sequência, Lívia, quais são as matérias que eu devo inserir no meu planejamento de estudos à medida que vou terminando alguma daquelas iniciais? A língua portuguesa e a economia. Economia com micro e macroeconomia, lembrando que é uma matéria também muito importante em termos de critérios de desempate, tá? Na sequência, contabilidade geral, que é uma matéria, às vezes, um pouco mais dramática, né, para os alunos que têm um pouco mais de dificuldade em estudar contabilidade geral, mas é uma matéria que, em termos de número de questões, é menor. São 8 questões de contabilidade geral. Daqui em diante, a gente começa a ser possível identificar aqueles tópicos e tornar ali dar uma certa priorização naqueles tópicos que têm uma maior incidência, tá? Economia não faria isso por ser uma matéria importante em termos de critério de desempate. Mas língua portuguesa vocês já podem fazer isso, a contabilidade geral vocês já podem fazer isso, assim como a administração pública, políticas públicas e matemática financeira e estatística, tá? Então, essas matérias da fase 2 já começa a ser possível, já começa a ser razoável você pensar em termos de priorização
de conteúdos, tá? E aqui na mentoria, o que eu faço para vocês? Eu identifico para vocês aqueles tópicos que têm uma maior incidência em prova, para que vocês já saibam de antemão aquilo que é importante, aquilo que é decisivo que vocês estudem, porque a chance de estar na prova de vocês em formato de questão é muito grande, tá? Então, para essas disciplinas aqui, é interessante que vocês façam isso, e aí, havendo tempo hábil até a data da prova, você vai inserindo os outros conteúdos dessas matérias conforme o grau de incidência desses assuntos em prova, tá? E por fim, no final de tudo, temos aqui a legislação específica, que é a legislação da Contadoria e Auditoria Geral do Estado, da CAGE, normas relativas ao próprio órgão e também esse conteúdo aqui de temática de gênero, raça e etnia, que são conteúdos que dá para você deixar ali para um pré-prova, né? Matérias, conteúdos que vão exigir de vocês um pouco mais de memória, então tudo isso você deixaria para depois, lembrando também que não é uma matéria tão relevante em termos de número de questões e também não é uma matéria relevante em termos de critérios de desempate. Então, tudo isso vocês vão deixando para depois, sempre começando por aqueles conteúdos que são mais importantes em termos de número de questões e em termos de critérios de desempate. É realmente 100 metros rasos nesse momento, independente, né, do grupo em que você se encontra ali, um concurso interessantíssimo de você fazer, seja você um candidato já experiente, seja você uma pessoa que está começando agora, mas que tem uma boa capacidade de estudo, que está com muita garra em fazer essa preparação ao longo dos próximos 3 meses, né? Utilizem a minha referência como espelho, né? Como uma prova viva de que isso é possível, né? Se você realmente estiver nessa gana de conseguir esse cargo, que foi o que eu fiz, né? Como eu falo, era o meu plano A, B, C, D, né? Era o meu plano do alfabeto inteiro, fazer a minha aprovação na CGU acontecer, e você pode também fazer a sua aprovação na CAGE de Rio Grande do Sul acontecer. Tudo isso vai depender de você, vai depender do quanto que você consegue abdicar de outras atividades e dedicar mais tempo. Obviamente, quanto mais qualificado for o seu tempo de estudo, melhor. Quanto mais eficiente, quanto mais organizado, quanto melhor planejado o seu estudo nesse momento, melhor. Então, eu espero que vocês aproveitem todas as análises que foram feitas aqui nesse momento, para que vocês consigam, a partir deste momento, né, iniciar a sua preparação de forma bastante organizada, de forma bastante eficiente, com muita gana, com muita garra de fazer essa aprovação acontecer. É um concurso que realmente vale muito a pena, né? Não só pelo Estado, mas pela atribuição, pela remuneração, pelos colegas de trabalho, né? Pela possibilidade realmente de você ter resolvida a sua vida em cerca de poucos meses, né? Então, assim, é algo que você faz, que você abdica de muita coisa neste momento, mas para ter realmente um futuro bastante próspero, bastante abundante, com muita felicidade, se Deus quiser, né? Então, desejando fazer parte da mentoria, você clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e vem iniciar desde já a preparação comigo para este importante concurso, para que você saia realmente ao final desses 3 meses bastante confiante, bastante preparado para fazer uma prova de altíssimo nível. É o que eu desejo para vocês, é o que eu desejo aos meus alunos e a todos aqueles que ingressarão na preparação para esse concurso da CAGE Rio Grande do Sul. É um concurso que vale realmente todo o empenho, todo o investimento, toda a dedicação, porque isso pode e deverá, né, e mudará por completo a sua vida, a vida daqueles que você ama, e com certeza, né, poder contribuir com o seu estado, o estado que passou por um momento bastante crítico recentemente e que, sem dúvida nenhuma, você, como auditor de controle, terá um papel decisivo, né, neste momento, na reconstrução do seu estado, na reconstrução da sua população. Se você é daí do Rio Grande do Sul, né, tenha certeza que você, como auditor de controle do estado do Rio Grande do Sul, terá um papel muito importante
a desempenhar na história recente do Rio Grande do Sul. Gente, eu me arrepiei, né? Me arrepiei porque eu fui muito tocada com a história que aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente, em maio deste ano, né? Foi muito dramático toda a situação. E eu sei que nós, né? Eu sou auditora de controle, vocês, como futuros auditores de controle, terão realmente um papel bastante expressivo, bastante significativo para desempenhar para a sociedade do seu estado, tá? E se você é de outro estado que vai fazer o concurso da Caixa de Rio Grande do Sul, saibam que vocês também terão um papel muito importante aí na história do Rio Grande do Sul, de reconstrução desse estado, que é um estado tão bonito, de pessoas tão calorosas, tão queridas, né? Então eu desejo a vocês todos uma excelente preparação, que façam realmente o melhor de vocês nesses 3 meses, que deem tudo de vocês nesses 3 meses, porque será realmente por algo muito, muito, muito valoroso, tá? Então aponte seu celular para este QR Code, fala com a Luísa e vem fazer o acompanhamento completo para acelerar a sua aprovação para esse concurso. Você pode escolher os períodos de acompanhamento de 8, 16 ou 32 semanas, para que você tenha um acompanhamento personalizado e completo e avance com eficiência e qualidade nos seus estudos, sabendo exatamente a data que você vai terminar. Isso é muito importante no momento que a gente tem uma data definida, data de prova marcada, que você sabe a sua carga horária diária de estudo, que a gente pode adotar estratégias importantes para que você consiga vencer aqueles pontos que são decisivos na sua preparação, desde já, sabendo exatamente em que data que você vai concluir aqueles conteúdos que são mais relevantes e a partir dali ir adotando as estratégias necessárias para você ir vendo aqueles conteúdos que têm maior incidência, maior chance de vir na sua prova em forma de questão, tá bom? Eu desejo a vocês uma excelente preparação, que façam realmente uma preparação com afinco, com bastante dedicação, com bastante comprometimento, tá? Porque valerá a pena. Confia em mim, vale muito a pena toda a dedicação, todo o esforço, toda a abdicação que a gente faz nesses meses de preparação, que espera a gente depois disso, é algo assim muito, muito grandioso, tá? Então eu espero que fiquem com Deus, que façam uma excelente preparação, que venham para a mentoria D7 de 7 para a gente fazer essa preparação de perto, nós dois juntos, né? Fazer de mãos dadas, né? Essa preparação de altíssimo nível para você chegar na sua prova realmente desempenhando muito bem as questões de prova, conseguindo gerenciar, conseguindo acertar as suas questões de prova e pontuando muito bem para você estar entre essas 30 vagas do auditor do estado da Caixa do Rio Grande do Sul, tá bom? Fiquem com Deus, a gente se vê no próximo vídeo e beijinhos, tchau, tchau, excelente preparação, excelente pós-edital para vocês, força, fé, garra que vai dar certo. Beijinho, gente, tchau, tchau.